Eu me chamo Ícaro de Carvalho. Se você está assistindo essa aula através de uma gravação, não importa o dia, o horário, a data estelar, nossa aula de número 138 aqui pelo Novo Mercado é a aula onde nós falaremos sobre começar do zero. Existe uma expressão no mercado de marketing digital, não é? Popularizado pelo Érico, que é começando do absoluto zero. Como redator, eu não posso me permitir aplicar essa frase do absoluto zero, porque zero sempre é absoluto por si só, o infinito também. Então, eu não vou poder usar esse termo, por mais que eu gostasse como copywriter da expressão, porque já está popularizada no imaginário popular, já está firmada no imaginário popular, não posso usar absoluto zero, então nós vamos aprender hoje a começar do zero. Quando eu digo do zero mesmo. Digamos que você não tem cliente, você não tem... muita gente, principalmente depois do Instagram, quando a gente tem muito contato com as pessoas, quando a gente está muito perto das pessoas, a gente percebe que qual é a mentalidade, qual que é o pensamento médio do brasileiro que de alguma forma procura desenvolver um negócio próprio na internet, procura utilizar a internet como ferramenta de vendas, ou deseja trabalhar com redes sociais, comunicação, propaganda. A gente percebe que o brasileiro ele replica no seu comportamento uma tradição que vem lá de trás, da maneira com que ele lida com dinheiro. Nós somos um país inflacionário, nós fomos um país inflacionário, nós tivemos 4, 5 ou 6 moedas trocadas rapidamente. Nós tivemos 1 quadrilhão de % de inflação de 1982 a 1993 ou 94. Então, assim, nós nunca soubemos lidar com o longo prazo. O longo prazo nunca foi uma realidade para o brasileiro. Então, o brasileiro ele recebia o seu salário, ele corria para gastar, porque amanhã ele teria menos dinheiro, ele estaria mais pobre. Então as pessoas gastavam tudo que recebiam, as pessoas estavam sempre correndo, as pessoas estavam sempre gastando o dinheiro delas. Então você não tinha como se planejar. Você tinha apenas que sobreviver à inflação e sobreviver aos períodos constantes de troca de moeda e congelamento de patrimônio, né? Até que resulta no congelamento da poupança. Foi um episódio terrível, pessoas se mataram e tudo mais. Esse reflexo surge muito no comportamento do brasileiro quando ele pensa em negócio, principalmente na internet. Então, por exemplo, é muito comum você ver alguém abrir uma loja no mundo real. Eu já tive um comércio físico, né? Quem me conhece e me acompanha há mais tempo já deve ter visto em outras aulas. Eu já tive um comércio físico, foi uma das minhas tentativas de diversificação da minha receita aqui na internet, em um processo onde eu não enxergava ainda quem eu era, em um processo onde eu não tinha certeza ainda do que eu queria fazer da minha vida. A gente fala sobre isso, saber, né? Reconhecer aquilo que você é bom e fazer aquilo que você é bom e esquecer o resto. E é muito comum você ver comerciantes que abrem portas, abrem lojas e ficam 2, 3, 4, 5, 6 anos perseverando. O cara fica 4, 5, 6 anos pagando as contas, 6 anos levantando as portas, 6 anos, pagando os funcionários, a luz, as custas, repondo estoque, tirando uma pequena graninha. Às vezes nem isso. Entretanto, quando as pessoas entram na internet, elas querem tudo para hoje. Então eu vejo muita gente, muita mesmo, chegando até mim, dezenas e dezenas de pessoas, principalmente quando eu mando perguntas, né, lá no Instagram, e são centenas e centenas de pessoas, falando, nossa, Ícaro, eu tenho 18 anos, eu faço faculdade, eu nem comecei na faculdade ainda, eu quero trabalhar pela internet, que negócio eu faço? O primeiro pensamento que vem à minha cabeça é, cara, quem te disse que você tem que fazer um negócio agora? Quem te disse que o atual momento da sua vida pede para que você faça um negócio? Ou para que você venda um produto ou um serviço para outra pessoa? Não existe problema nenhum em sair do zero para alguma coisa. Desde que você cumpra etapas. Desde que você suba na escadinha.
Todo mundo aqui conhece, todo mundo teve um avô, ou conhece alguém velho, que começou do nada, às vezes sem nem escolaridade, às vezes sem nem saber escrever e construiu um grande patrimônio. Tem uns velhos sempre que fazem isso, né? Uns portugueses da vida, uns japoneses, uns armênios. Nossa, ele chegou aqui no Brasil, ou ele nasceu e era quase analfabeto. Nunca foi à escola. E hoje ele tem 30 imóveis, todos alugados. É um velho cheio de dinheiro. E ninguém se surpreende. Ninguém vira e fala, não, esse velho é mentiroso. Porque as pessoas sabem que a vida desse cara foi trabalhar. As pessoas sabem que esse cara trabalhou para o primeiro imóvel e muitas vezes morava num barraco enquanto já tinha o primeiro imóvel. O aluguel do primeiro financiou o segundo, o aluguel do segundo financiou o terceiro e assim sucessivamente. Ele nunca deixou de trabalhar, nunca se deslumbrou. Por que o caso da Betina mexe tanto com a gente? Por que o caso da Betina gera tanto buzz? Lógico, tem o fato dela ser bonita e tudo mais. Mas longe disso. O fato da Betina causa muito buzz porque a Betina se apresenta como uma menina de 22 anos que saiu de R$ 1.500 para R$ 1 milhão. E a mensagem traz claramente uma ausência de plantio. Ninguém é contra o enriquecimento. Nem mesmo países com mentalidade muito fechada e muito socialista e muito atrasada como a brasileira, muita inveja. Todo mundo gosta de uma história de alguém que trabalhou muito e chegou lá. O problema é que a Betina, ela conta o começo e o fim da história. Mas não existe o meio. Não existe um miolo na história. Então ela tem 22 anos, com R$ 1.500, 3 anos depois ela tinha R$ 1 milhão. Mas peraí, e o meio da história? Mas como é que é? Na Bolsa de Valores ainda, tipo, colocou lá e virou? É assim mesmo? 1.500? O que você está fazendo aí então? Por que você trabalha na Empíricos? Se você é capaz de fazer isso. Então é esse choque, esse conflito de informações que faz as pessoas suspeitarem, que faz as pessoas darem um passo para trás e pensarem, isso não é muito verossímil, né? E todos os dias, eu vejo isso no meu Instagram. Betinas e mais betinas. Só que elas não estão abertas ao público. Elas estão falando comigo, por direct, por perguntas no Instagram. São pessoas que vêm com 20 anos de idade, 21 anos, 22 anos, 23 anos e falam, eu não sei o que fazer, o que eu devo fazer? E a primeira pergunta que eu faço é, cara, por que você acha que você tem que fazer alguma coisa para alguém se você nem sabe direito quem é você no mundo? Então o que eu percebo é assim, principalmente essa geração mais Y, principalmente a turma dos millennials, eles pulam uma etapa, que é a etapa onde você se fode. Que é a etapa onde você rala. Que é a etapa onde você se dá mal. Que é a etapa onde você é roubado. Onde você fale. Onde o teu sócio te dá uma facada. Que é a etapa onde você quebra um negócio. Que é a etapa onde você perde um apartamento. As pessoas pulam tudo isso. E elas já querem ensinar alguma coisa para alguém na internet. É por isso que não dá certo. Como é a forma mais segura de você começar do zero, absolutamente, e chegar a algum ponto? Primeiro, reconhecer as regras do jogo. Eu sempre falo. Você tem um ditado chinês, né? Existem 3 coisas no momento em que você precisa saber, no momento que você decide jogar. Quais são as regras do jogo, quando começar e quando parar. Você precisa entender as regras do jogo disso daqui que a gente chama de internet. Quais são as regras do jogo? Que existe um patamar aqui em cima. Quais são as regras do jogo? Existe um patamar aqui em cima, que é o patamar de 8 figures, que são mais de 10 milhões de reais de faturamento por ano. Aí, existem patamares muito acima, sim, mas aí eu estou falando com pessoas
O próprio 8 Figures, para mim, eu não sei, eu nem sei se eu quero jogar esse jogo. Só para vocês terem ideia. Eu não sei se eu quero jogar esse jogo. Porque eu conheço algumas pessoas que estão nesse nível de jogo. E esse é o nível de jogo em que você abre mão de muitas coisas para jogar só esse jogo. Então, assim, existe esse patamar na internet. Existe esse patamar dos 10 milhões. Existe o patamar do zero. Existe o patamar do zero. O grande problema das pessoas é que, de alguma maneira, elas acham que é possível fazer esse caminho. Muitas vezes eles nem querem os 10, mas eles acham que é possível fazer esse caminho aqui, ó, até os primeiros 100 mil. Saiu um post do Bruno Pinheiro em que ele mostra como é possível você faturar 100 mil reais e acabar com pouca grana na mão, acabar com 10, 15 mil reais. Mas é lógico, provavelmente isso vai acontecer, porque você não estava preparado para fazer esses 100 mil. Então você precisa comprar credibilidade, você precisa comprar tráfego, você precisa comprar testimonials, você precisa comprar muita coisa, até que as pessoas se convençam de que o que você tem para oferecer vale a pena ser comprado, porque você está queimando etapas. Então, existem etapas para serem cumpridas, para você subir de nível. E 90% das pessoas vão parar aqui. E tudo bem. E é do caralho. Você mantém seus filhos, você viaja, você come bem, você pede iFood sem sentir dor no bolso. Você não precisa continuar subindo. Então também existe esse outro canto da sereia de que todo mundo tem que ser empreendedor, todo mundo tem que ser um mega homem de negócios, todo mundo tem que ser super bem sucedido, todo mundo tem que comprar ou alugar um escritório e encher um monte de pessoas lá dentro e andar super bem vestido e colocar um lençozinho no bolso, colocar um óculos redondinho italiano, ser magro com dente branco e fazer crossfit. De onde vocês tiraram que todo mundo tem que ser igual ao cara bolado do Instagram? De onde que vocês tiraram isso? Então, assim, como é que você começa do zero? Qual que é o primeiro passo de todos? Qual que é o primeiro passo de todos para você sair do zero? Vamos lá. Eu não sou cara de autoajuda e eu não me importo muito com isso. Sei que é importante, mas isso daqui não tem nada a ver com autoajuda, não. Isso daqui é uma coisa sincera. Primeiro passo, qual que é o primeiro degrauzinho rumo aos seus 10 milhões? Se é que um dia você vai chegar lá, talvez nem eu chegue e ninguém sabe disso daí. É você se conhecer. Você precisa olhar para dentro de você mesmo e fazer a seguinte pergunta: o que eu gosto de fazer? E das coisas que eu gosto de fazer, o que é que eu tiro os melhores resultados? Quais são as atividades que eu preciso empreender menos esforço e que me trazem melhores resultados? Por exemplo, quando eu era mais moleque, eu sempre gostei de jogar muito videogame, jogos de computador. Eu jogava durante 6, 7 horas por dia Counter-Strike. Mas eu olhava para alguns garotos que jogavam a mesma quantidade de horas que eu e eles eram muito melhores do que eu. Depois teve a fase do jiu-jitsu. Eu passei muito tempo treinando 6 dias por semana jiu-jitsu, tinha 75 quilos, participava do leve, estava enxutinho, fininho. E eu via que tinha alguns moleques que eram muito melhores do que eu, às vezes com muito esforço, com muito menos esforço. Até que eu me encontro na escrita, na comunicação, fazendo sites. Não era nem tanto fazer site, mas o que ia dentro do site, né, a escrita. E aí eu percebia que eu era muito bom nisso. E eu não gostava, presta atenção, eu não gostava mais de fazer site e de escrever do que eu gostava de jiu-jitsu e Counter-Strike, nem ferrando.
mas eu gostava do resultado que eu via. Eu percebia que eu era melhor que a média. Eu percebia que eu era melhor que a média. Quando você percebe isso, você começa o processo em que você busca e identifica a sua vocação. O que você gosta de fazer, o que você não se incomoda em fazer, e o que você fazendo, você produz resultados melhores do que as outras pessoas. Então, para quem tem filhos, você tem 3, 4 filhos, você põe eles para tocar piano, claramente tem um moleque ali que ele tira mais som do piano se esforçando menos que os outros. Sempre tem aquele moleque na sala que joga futebol melhor do que os outros. Sempre tem aquela menininha com 8 anos de idade que está no Masterchef Júnior. Você fala, caralho, essa menina com 8 anos cozinha melhor do que eu com 40. Será que ela teve muito tempo para treinar? Será que ela teve tempo? Não. Parte da loucura do mundo de hoje em dia é negar que existem dons naturais. Pessoas nascem com aptidões naturais. O que antigamente nós chamávamos de talentos. O que antigamente nós chamávamos de dons. E hoje em dia a gente abandonou esse conceito achando que todo mundo é igual, uma tela em branco. Então a primeira coisa que você vai fazer é saber quem você é. E é bom que você saiba quem você é aos 20 e poucos anos de idade. Mas isso é um conto de fadas. É muito provável que você chegue aos 30 anos ainda se perguntando quem você é. Porque é um processo investigativo doloroso. Porque é muito difícil você arrancar e dissociar quem você é do que seus pais queriam que você fosse, do que seus tios queriam que você fosse, do que seus irmãos queriam que você fosse. Então é um processo corajoso, que muitas vezes só é tido e executado ao longo de muitos anos, com a vinda da maturidade. Mas quando você sabe quem você é, você vai segurar um ponto aqui importante. Você vai segurar um ponto importante aqui. Segura esse ponto que a gente vai voltar já já nele. Aí vem um outro ponto importante aqui, que é o próximo, né? A próxima escadinha, que é conseguir um emprego. Você precisa de um emprego. Eu vejo uma quantidade enorme de pessoas, principalmente a turma da startup, onde tem um monte de moleque novo. O cara chega e fala, eu estou fazendo uma startup. Cara, quantas experiências você já teve na sua vida? Quantos empregos você já teve? Não, nenhum. Eu saí da ESPM aqui, já vou abrir uma startup. Então quer dizer que você nunca tocou nenhum negócio. Você nunca foi empregado. Você nunca tomou no cu. Você nunca emitiu uma DARF. Você nunca preencheu uma nota fiscal. Você nunca trocou o exercício fiscal de uma matricial de emissão de nota fiscal paulista eletrônica. Não, nem sei o que é nada disso. Você nunca entrou lá no emissor de nota fiscal eletrônica para digitar o CNPJ de um cliente. Não. Você não sabe o que é um KNAI. Não. Tá bom. Como é que pede uma vistoria do bombeiro? Então, também não sei. Tá bom. Você já quer começar como dono. Não, mas eu tenho um capital aqui. Esse capital vai ser gasto. Conseguir um emprego não é só porque ele te dá um salário. Conseguir um emprego te dá toneladas e toneladas de consultoria grátis. Conseguir um emprego te coloca em contato com filhos da puta. Pessoas que, em tese, deveriam trabalhar te ajudando, mas elas vão te prejudicar por N motivos. Desde porque a pessoa odeia aquilo que ela faz, ela sabe que nunca vai sair dali, e ela sabe que você quer sair dali, até porque ela é má. Porque ela gosta de ver o circo pegar fogo. Eu conheci algumas pessoas que diziam isso com orgulho. Eu gosto de ver o circo pegar fogo. Eu gosto de causar o mal. Eu gosto de causar o prejuízo. Você vai pegar gente relapsa, você vai pegar gente ansiosa, você vai pegar o workaholic que vai ficar puto porque você não está trabalhando de sábado no escritório. Você vai conhecer a vida real, cara. Você vai ter acesso a informações e conhecimentos que você jamais terá na sua startup com seus amigos. Você vai ser roubado. Você vai pegar dólar falso.
Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando no comércio, no que eu tive, 7 horas da noite, 8 horas da noite, cansado, com dor de cabeça. Eu peguei 3 notas de 100 falsas, eu tive que correr no meio da rua para pegar as mulheres e chamar a polícia. Isso é esse tipo de coisa que você vai ter que passar. Em contrapartida, você tendo todo esse aprendizado, então imagina se eu chegasse para vocês e falasse assim, Jair dos Santos, aí o último que mandou a mensagem. Jair, eu vou te dar uma consultoria sobre negócios, eu vou te dar uma consultoria sobre a vida, eu vou te dar uma consultoria sobre pessoas, eu vou te dar uma imersão em resolução de problemas, eu vou te dar um curso sobre resiliência e você ainda vai receber dinheiro para isso. Em troca, você só precisa vir aqui e fazer o que eu mando. Eu te dou dinheiro para isso. Isso é um emprego. Isso é um emprego. Então, quando as pessoas olham para o emprego e falam, nossa, que merda trabalhar nisso daqui, você fala, cara, olha quantas oportunidades você está tendo e você ainda recebe por isso, mano. O emprego é o primeiro degrau de qualquer escadinha. E muitos empreendedores quebram, muitos empreendedores não dão certo, porque antes eles não quiseram ter um emprego. Eu tenho um tio, herdeiro, ganhou uma bolada. O que ele fez? Ele foi numa feira de franchising. Como é que é o nome franchising em português? Ele foi em franquias. Ele foi numa feira de franquias. E voltou de lá com a ideia de montar uma Todeskine, uma loja de móveis. É uma coisa caríssima, milhões, 2 milhões de investimento, alguma coisa assim. E ele pegou um imóvel enorme, montou uma Todeskine. Ela tinha um espelho d'água, assim. Gastou todo o dinheiro da herança dele. Deu 8 meses e ele quebrou. E a pergunta que eu faço é, por que ele quebrou? Porque ele nunca foi sequer um vendedor de móveis. Ele nunca vendeu uma cama na vida dele. E aí o que ele faz? Ele abre uma Todeskine. Então eu vejo pessoas falando, olha aí, cara, eu sou coach comportamental. Me fale pelo menos 4 grandes fatos que você fez na sua vida. 4 grandes conquistas. Realmente fora da média. Você foi pra guerra. Você fechou uma venda de uma empresa tal. Você era C-level de uma outra empresa. Você vendeu milhões de reais em um ano. Você gerenciou uma equipe com 100 pessoas. Não. Eu fiz o Instituto Brasileiro de Coaching. Cara, quanto aprendizado você nunca teve na sua vida? Porque uma coisa é você falar sobre uma falência, outra coisa é você falir. Uma coisa é você falar que o comportamento negativo te engessa, outra coisa é você ter medo de abrir o aplicativo do seu banco porque você não sabe quantos R$ 1.000 negativos você tem lá. E aí você tem que tomar uma decisão, ou você desiste e vai falar para sua esposa que você está deprimido, ou você encontra uma solução. Então, conseguir um emprego te traz todas essas experiências. Então, ainda que você não precise, tenha um emprego. Tenha um emprego. E a mágica começa a partir daí. Muitas pessoas dizem, nossa, Ícaro, mas empregos bons te ensinam. Empregos ruins, não. Errado. Empregos bons te ensinam, empregos ruins te ensinam também. Empregos ruins vão te ensinar basicamente a ter resiliência, a aguentar comandos burros, a sobreviver a ambientes tóxicos, a ausência de perspectiva, mas um emprego ruim, ele tem uma coisa que nenhum emprego bom tem. O emprego ruim, ele acaba. O emprego ruim, das 5 horas da tarde, as pessoas vão embora. Você já viu o vendedor de salgado? Dá o horário dele, ele vai embora, tipo, sem preocupação nenhuma, fumando um cigarro assim, aê, caralho! Ele não tem tarefas para depois do expediente. E é aqui que a mágica acontece. Porque enquanto o emprego ruim te dá resiliência, enquanto o emprego ruim te dá sustentação, enquanto o emprego ruim ainda te paga, e você come e se mantém vivo, e você dorme, acorda e pega o ônibus. Muita gente não dá esse passo porque não quer sair da casa da mamãe. O emprego ruim acaba. Quando dá 5 horas ou 6 horas, você está livre. E aí,
você vai começar a mágica. Que é quando começam a duvidar de você e rir de você, e é a melhor hora uma das melhores sensações que existe, que é conseguir um emprego depois do emprego. Substituir esse verbo aqui. Criar um emprego depois do emprego. O que é um emprego depois do emprego? Lembra da exclamação que eu botei aqui? Você assegurar aquele saber quem você é? Quando você chega no criar um emprego depois do emprego, é que você volta a isso daqui. Então eu sempre soube que eu era um comunicador. Eu sabia que eu era um escritor, eu sabia que eu convencia as pessoas, eu sabia que eu era um professor, que eu dava aula, eu sabia que eu escrevia roteiro, eu só não sabia como fazer, mas eu sabia que eu era isso, eu sabia que eu era alguém que trabalhava com as palavras. Quando você tem um emprego ruim e ele acaba, você tem que usar o momento depois desse emprego, das 5 da tarde às 11 da noite, das 6 da tarde à meia-noite, para desenvolver uma habilidade. Que habilidade? Aquela que você identificou como a sua vocação. Então você trabalha. Depois do trabalho, o que você faz? Você estuda. Você começa a comprar os best-sellers da sua área, você começa a seguir as pessoas bem-sucedidas da sua área, você começa a assistir os vídeos dela, você começa a fazer os treinamentos dela, você começa a desenvolver um conjunto de habilidades. Isso tudo enquanto você trabalha. Isso tudo enquanto você ganha um dinheirinho fixo naquele serviço que você tem certeza que não é o ideal para você. E é nessa hora que as pessoas desistem, porque, cara, não é fácil fazer uma jornada de 2 turnos. Uma jornada de 2 turnos com 2 empregos é mais fácil do que uma jornada de 2 turnos com um emprego e um estudo. Porque se você trabalha em 2 turnos, sua mulher olha para você e ela fala para a mãe dela, nossa, ele é muito esforçado, ele tem 2 empregos. E todo mundo, uau, ele é um bom pai para os filhos. Ele é um cara muito esforçado. Agora, quando você tem um trabalho e à noite você quer fazer um projeto, você quer estudar, você quer se aperfeiçoar, o que você vira? Nossa, ele não tem limites. Ele chega em casa e quer estudar, quer ficar no computador, quer virar à noite, quer ficar lendo, quer ficar assistindo vídeo, quer ficar participando de desafio de 21 dias, esse monte de bobagem, ao invés dele ficar com a família dele. É isso que as pessoas não entendem. E é por isso que tanta gente desiste. Porque não tem nenhum horizonte. Não tem nenhuma certeza. Mas você já passou pelos pontos mais difíceis. Você já saiu do zero absoluto. Você já sabe quem você é, ou quais são as capacidades que você possui que performam mais do que os outros. Você já conseguiu um emprego, ou seja, você já não precisa mais do teu pai, da tua mãe, você não precisa mais da tua sogra, você não precisa mais de ninguém. E agora você tem 3 horas por dia, às vezes 4, para chegar a algum lugar. Já começou faz tempo, já está mais da metade. Respondendo Neemias. Você já sabe que você vai chegar a algum lugar. Você vai passar pelo menos 6, 8 meses desenvolvendo esse comportamento, desenvolvendo essa habilidade. E aí é quando você chega nesse estágio, que é o estágio que eu passei a maior parte da minha vida. Eu passei 70% da minha vida profissional nesse estágio aqui. E saí dele há pouco, saí dele em 2016 só. Faz pouco tempo. Que é um trabalho e um side job. Um trabalho lateral, né? Uma habilidade lateral. Que é quando você pega e consegue fazer as suas primeiras vendas, fazer os seus primeiros atendimentos, fazer os seus primeiros clientes, enquanto você ainda tem um trabalho. Então, por exemplo, você continua trabalhando no seu trabalho fixo, mas você começa a vender os seus primeiros
produtos digitais, você consegue fazer o seu e-commerce e vender teu primeiro produto, você consegue fazer tua loja no Mercado Livre e vender os primeiros produtos, enquanto você ainda tem um trabalho. Você trabalha num horário e consegue fazer tua receita no outro. Você dá tuas primeiras aulas por Skype. Aqui, você já consegue, uma coisa importante. E pouca gente se liga nisso. Aqui, nesse nível, você consegue um padrão decente de vida. Você consegue viver bem. Aqui você consegue viver bem. Aqui você consegue chegar próximo aos 10 mil reais. Você tem uma parte que é o seu salário, o resto são suas vendas. Você vai aprender um pouco a comprar tráfego, você vai fazer algumas propagandas. Se for um infoproduto, vai fazer as entregas automáticas pelo Hotmart. E boa parte das pessoas deveriam parar aí. Ou boa parte das pessoas poderiam parar aqui. Quando você tem um trabalho e você tem um side job, e é muito engraçado, porque assim, o seu side job, o seu segundo trabalho, que é o resultado do seu estudo, da sua vocação colocada em prática, ele ajuda o seu trabalho principal. Porque eu te garanto, se você tem um trabalho medíocre e você vira para o teu chefe e fala, olha, chefe, eu estou ganhando mais fazendo vendas na internet do que no meu salário. Ele vai virar e vai falar, ou ele vai te dar um aumento, ou ele vai perguntar se você pode fazer aquilo que você faz para ele, ou ele vai perguntar, por que você está aqui, então? E aí você percebe que você consegue migrar de área, porque você desenvolveu habilidades e conhecimentos que você não tinha antes. Você consegue buscar um trabalho melhor. Então imagina o seguinte, hoje, você tem um trabalho médio, medíocre, não é? Medíocre no sentido de médio. Se você aprende a comunicar, a mexer em redes sociais, a fazer suas vendas, a fazer remarketing, a fazer compra de tráfego no Instagram, você consegue virar para o teu chefe e falar, olha, eu já sei fazer tudo isso. Por que eu não posso fazer isso pela empresa? E você começa a ter um salário melhor, você começa a ter uma postura melhor. Ou você consegue ir para os concorrentes e falar, olha, eu sei fazer esse trabalho e sei também cuidar da comunicação. E você consegue uma oportunidade melhor. Então, com um trabalho decente, com um trabalho ordinário e com o side job, você já consegue ter uma vida, com 3 ou 4 freelas que você faz, você já consegue ter uma vida razoável. Você consegue ter uma vida confortável. Se a sua esposa ou seu marido trabalharem, então, pô, cara, mais confortável ainda. Mais confortável ainda. Agora, qual que é o problema? O problema é que a maior parte das pessoas, elas já sonham com o próximo nível. Qual que é o próximo nível? O próximo nível é quando o seu side vira o teu negócio. Vamos lá. Quando você percebe que você está ganhando, quando você percebe... Olha lá, o Murilo fez uma observação que é interessantíssima. A Betina está aqui. A Betina está aqui, ó. A Betina está aqui, cara. O bagulho é sólido, eu não pensei que fosse sólido. A Betina está aqui. A Betina está aqui. A Betina ganha o salário dela na Empíricos. A Empíricos dá conhecimento para ela, a Empíricos dá grana para ela testar, a Empíricos dá holofote para ela, a Empíricos dá desenvolvimento para ela, e ela ainda tem tempo para fazer side job. A Empíricos, a Betina nem chegou no próximo nível ainda, e talvez ela fique nesse nível para sempre, e ela tá com grana. Ela foi entrevistada pelo Danilo Gentili. Cara, o Danilo Gentili está nesse nível multimilionário.
Então esqueça a ideia de que quanto mais você sobe, mais dinheiro você faz. Eu tô nesse nível aqui. Eu tô nesse nível. Eu tô nesse nível. Eu não preciso mais dos meus clientes. Eu tenho eles. Eu ainda tenho meus clientes que me pagam bem. Mas o meu side, comunicação, vendas, estratégias, virou o meu negócio. Eu sou muito mais pobre que o Danilo Gentili. Ontem nós entrevistamos o Dumas, presidente do BBA da China. O Dumas está aqui, ó. E é mais rico do que todo mundo. Presidente do BBAS da China. Então, níveis não é quanto mais para cima é melhor. O Dumas está muito mais do que aqui, ó. Considerando bônus e tudo mais. Talvez não muito mais, mas tá com isso daqui de income. Isso não é do 0 ao 10 milhões. Isso é, cara, aonde você está? Aonde você está? Só que, o que acontece? As pessoas que procuram empreendedorismo, as pessoas que veem o Érico Rocha, as pessoas que veem o Ícaro de Carvalho, as pessoas que veem o Pedro Sobral, as pessoas que veem o Rafael Rez, as pessoas que veem o André Cia, as pessoas que veem o Jeff Walker, as pessoas que veem o Gary Vaynerchuk. Qual é o erro delas? Qual é o erro dessas pessoas? Elas estão aqui. Geralmente elas estão aqui e elas querem em 6 meses chegar aqui. Esse é o problema. Geralmente essas pessoas estão aqui e elas querem fazer esse salto. Elas não conseguem um emprego, elas não enfrentam desafios reais. Qual que é o problema? Qual que é o problema de fazer esse caminho? Qual que é o problema de fazer esse caminho? Ou qual o problema de fazer esse caminho? Quem fez esse caminho? Abel Pesce. Abel Pesce fez esse caminho. Qual que é o problema de fazer esse caminho? Não se sustenta. Em algum momento você vai ter que mentir. E você nunca vai mentir do tipo, oi, você sabia que meu pai é o Bill Gates? Sabia? É verdade. Você não vai mentir assim. Não tem como alguém provar que teu pai não é o Bill Gates. Mas você não vai mentir assim porque senão você é idiota. Então você começa mentindo da maneira mais semântica possível, do tipo, eu tenho 4 diplomas em Harvard. 4 diplomas? Então, mas major não é um diploma? Minor não é um diploma? Então são diplomas? Será que são? Puta, não são? Cara, eu achei que era assim. Ou, eu fui dos 1.500 para 1 milhão. Mas foi de 1.500 para 1 milhão. Então, mas calma, é que eu fiz outros aportes. Pô, mas por que você não disse isso logo? Você sabe, né? Senão as pessoas não iam ver o vídeo. Não se sustenta. Então as pessoas, elas querem fazer esse atalho. E é aí que elas pensam, caramba, Ícaro, mas eu assino um Novo Mercado e tem 138 aulas, cara, eu quero aprender a pôr a mão na massa agora. Mas peraí, você acha que você vai ganhar 100 pau na internet em quanto tempo, cara? Você acha que você vai demorar quanto tempo para tá faturando 20, 30 pau por mês? Você acha que é mês que vem? Então, qual que é a melhor forma, a mais sadia, a mais construtiva para você chegar a encontrar onde você está aqui? Seguindo essa regra. Você começa do 0, você investiga quem você é, você consegue um emprego e na hora
que você não está trabalhando, no trabalho depois do trabalho, você começa a estudar. E você compra livros, você compra cursos, você põe em prática, você pega um método. Pode ser a fórmula de lançamento, pode ser o método 21 dias, pode ser um novo mercado, pode ser o que você quiser. Você começa a pôr aquilo em prática. Pode ser o Hotmart Academy, que é de graça. Pode virar afiliado. Pode ser vendedor. Pode ser professor. Pode ser o que você quiser, cara. Pode tentar vender um imóvel pela internet. Pode fazer Google SEO para as empresas. Pode traduzir, pode transcrever, fazer roteiro. Pode ser fotógrafo de casamento só à noite. Pode fazer o que você quiser, cara. Você tem um emprego e um side job. Quando você chega no padrão rosa ali, você tem um trabalho e um side job, aqui você já tem uma qualidade de vida melhor do que das outras pessoas, da maioria das pessoas, 90% do país. Quando é que você decide se você quer sair desse rosa para o roxo? Geralmente é quando o seu side job dá mais dinheiro, passa a dar mais dinheiro do que o seu trabalho. Quando o seu side job dá mais dinheiro do que o seu trabalho. Aí você fala, caramba, eu acho que eu vou só pro side job porque lá é meu. Eu faço as regras, eu me dedico, eu escalono. Eu sou o senhor das minhas decisões. E aí você decide dar um salto para cima. Mas você não consegue chegar daqui, aqui. Até consegue, mas você não vai. Você vai de maneira esponjosa. Você vai inventando coisas que você fez, comprando depoimentos de pessoas, pedindo favores, até que chega alguém na internet e começa a examinar o que você fez e você cai. Qual que é a melhor maneira de sair do zero e rumar para 1 milhão, 700, 500, 300 mil por ano? Você sabe o teu número. É em forma de escadinha. Primeiro a autoinvestigação, depois o emprego para ser penalizado, para aprender com o que não gosta, o emprego depois do emprego, e quando o teu emprego depois do emprego estiver gerando mais dinheiro do que o seu serviço, você toma a opção de ficar só nele. Essa é a maneira mais saudável de começar do absoluto zero. Aí se você vai usar esse teu conhecimento para fazer aula, vender consultoria, vender serviço, tocar uma lojinha online, fazer curso na Udemy e botar à venda, aí a escolha é tua. Vamos lá, perguntas. Mandem as perguntas. Ai, ai. Nossa, hoje eu tô cansado. Né? Tem um monte de entrega para fazer. Cara, eu vou contar essa história muito boa. Deixa eu pegar essa pergunta, tem que perguntar antes. Tem um processo, se você procurar na Justiça Federal, você vai encontrar meu nome lá. Correndo atrás, eram 2 bolivianas. Vamos lá. Diego Ferreira, foi a pergunta que ele fez logo no começo. Desculpe pela pergunta, mas depois de iniciar o desafio e ver tanta gente te enviando mensagens dizendo que estão começando seus negócios, obviamente deixa feliz. Mas a sua expressão facial muda assim como no primeiro depoimento? Não entendi nada, cara. A sua expressão facial muda assim como no primeiro depoimento? Não entendi. Vamos lá. Foi basicamente o que eu fiz. Sou editor de vídeo e trabalho em uma das maiores empresas de marketing digital do Brasil. Ótimo. Troco meu salário por isso daí. Conhecimento, tudo que você citou. É isso, cara. Eu fiz isso minha vida inteira, pô. Fiz isso minha vida inteira. Foi fácil trabalhar 4 anos na B2W? Ah, você trabalhou lá? Pô, legal. Não. Mas o que eu aprendi lá levaria anos para aprender. Cara, é incrível. Assim, por exemplo, a gente está fazendo todo esse trabalho para a Evelyn, não é? O que a Evelyn me paga para ser responsável por dezenas de pessoas, dezenas de projetos, dezenas de vídeos e todo o compliance, e tudo em várias línguas, 3 línguas, atender gente de tudo quanto é canto. Cara, a Evelyn me toma boa parte do meu dia. Só que o que a Evelyn me paga é bem menos do que o novo mercado me gera, do que eu poderia fazer no lançamento. Só que, cara, os caras me dão verba para fazer vídeo, documentário, aprender, errar, me comunicar, entender o que é o ambiente corporativo, pela primeira vez fazer um gerenciamento de pessoas.
Cara, a gente gerenciou 77 pessoas, cara. Eu estive responsável por 77 pessoas. O que isso me deu de aprendizado? Quando que eu teria essa chance no novo mercado? Você acha que quando eu gero um produto pelo novo mercado, esse produto não é melhor porque eu aprendi com 77 pessoas em 2 países ao mesmo tempo? Lógico que é. Lógico que é. Quando saiu a notícia no Exame de que o Jorge Paulo Lemann colocou 23 milhões de reais na Avenue, você acha que isso daí não adiciona ao meu currículo? Porra, quando eu entrei na empresa só tinham 3 negros. Só tinha 3 negros, era o cara de TI, o nosso CEO e eu, a gente meio... Vamos ver o que vai dar aí. Lógico que adiciona. Comércio de material de construção. Material de construção. Por quê? Porque era o comércio que estava em frente à minha casa. Eu falei, vou comprar esse daqui porque eu só preciso atravessar a rua. E para estudantes, faço medicina, gostaria de um emprego. Cara, se eu fosse médico, é que é foda, eu sou vendedor, né? Eu não sou médico. Mas se eu fosse médico, o que eu faria? E eu tenho certeza que eu ia ganhar mais dinheiro do que sendo médico. E olha que médico ganha já bem. Lógico, primeira opção, eu focaria 100% na medicina, é isso que eu faço, é isso que eu amo, fiz faculdade. Mas, cara, se eu fosse médico, eu venderia como passar na faculdade de medicina para as pessoas, cara. Puta que pariu. Todo mundo quer fazer medicina. Eu ia ganhar mais dinheiro. Sabe esse negócio daqueles cursinhos? O cara ganha mais dinheiro ensinando cursinho para passar no AB do que se ele tivesse feito o AB? É assim que eu penso. Eu quis dizer, o sentimento de orgulho continua o mesmo. Mas você ainda abre um sorriso? Cara, muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Mas assim, tem que ser coisas que chamam mais atenção. Alguém virar e falar, cara, usei o desafio de 21 dias para fazer 50 mil. Ok, cara, porra, legal, show de bola, cara, vai para cima. Mas se o cara é pobre, o cara fala isso, ou Jamilson. Jamilson é nosso aluno, cara. Ele é designer, ele é cego. Várias vezes eu penso no Jamilson. Várias vezes eu falo, meu, cara, designer, ele é cego. Meu, o que eu tô reclamando? Ou quando alguma mãe solteira consegue usar um novo mercado para gerar receita. Como você vê o novo mercado daqui a 3 anos? Eu não sei. Eu vejo o novo mercado com 1000 e pouquinhos alunos correntes até o fim do ano. Mas eu acho que vai acontecer muito antes. Acho que vai acontecer antes de julho. Estou vendendo justamente isso. Eu não sei o que é isso, Christian. Você tá vendendo isso? Cara, acho que isso é bom pra caralho, meu. Acho que isso é top. Eu acho que dá pra fazer. Eu acho que dá pra fazer uns 300 mil por ano vendendo isso, assim, tranquilo. Sair do varejo vai trabalhar no terceiro setor. Poderia precisar trabalhar com Facebook Ads, blá. É isso aí. Porra pra caralho, cara. Eu acho que todo mundo deveria saber Facebook, SEO e Google Ads. Todo mundo. Porque na pior das hipóteses, cara, aconteceu uma merda na sua vida. Você entra numa pizzaria, você entra num restaurante e fala, posso colocar o seu restaurante no primeiro lugar do Google? Você ganha dinheiro. Você ganha meio salário mínimo, gastando 5 minutos por dia de trabalho. Pois é, esse curso vende pra porra, como passar em tal coisa. Porra, pra qualquer coisa, cara. Pra qualquer coisa. Empreender por não conseguir um emprego é pular níveis? Não sei. Eu ia falar que sim, mas eu não sei. Tem muita gente que conseguiu. O Flávio é um exemplo. Mas eu acho que quando você trabalhou, principalmente num comércio, eu acho que ele te ensina muito na hora de empreender. Você sofre muito menos. Mas eu já empreendia quando eu consegui meu emprego. Não era meu emprego, o negócio era meu. Eu nunca fui empregado CLT. Eu sempre tive clientes PJ. Mas se eu nunca tivesse tido nenhum cliente, tivesse tipo Belpass, assim, vendendo curso sobre empreendedorismo, sendo que eu empreendia para mim mesmo, eu não sei, cara. Tanto é que é frágil. Cara, eu não posso dar essa informação, Neemias, sobre a Evelyn, mas provavelmente até o fim desse mês. Eu não posso te dar a data exata porque tem questões de compliance, sigilo. Provavelmente fim desse mês. Não se esqueça que o Flávio trabalhou no ramo... Sim, trabalhou. O Bruno, provavelmente vender até no centro. Pois é. Ou não, cara. Ou você, porra, qual é o teu trabalho de tesão, assim? O que você queria trabalhar? O que você queria fazer? Onde você queria estar? Por exemplo, onde eu queria estar?
Cara, hoje, onde eu queria estar? Sei lá, queria estar com o Leandro Aguiar, que faz os maiores lançamentos do país. Se eu pegasse o telefone, ligasse para ele e falasse, Leandrão, tudo bem, cara? Então, eu sei fazer isso, isso, isso. Eu faço um roteiro, eu sou copywriter. Cara, na boa, quero trabalhar 60 dias aí, você aceita? Ah, mas porra, quanto você quer ganhar? Nada. Quero trabalhar. O cara aceita. Minha esposa conseguiu se tornar sócia de um dos maiores escritórios criminalistas do estado de São Paulo assim. Então, é isso. Indica 2 temas de WordPress para trabalhar. Cara, eu não me importo com esses negócios de tema. Eu literalmente pago para alguém fazer. Eu literalmente pago para alguém fazer. Eu fiz um indigesto assim, fiz tantos outros assim. Eu falo, cara, quanto você quer? Ah, R$500. Instala aí, meu, instala aí, instala aí. Pô, mas é R$500. Cara, é mais fácil eu conseguir R$500, nem que eu faça um carreto, levando um armário nas costas, do que eu ficar criando essas porrinhas desses WordPress. Não queria de planejamento de paixão. Como é que você se imagina enriquecendo no mercado imobiliário? Está trabalhando numa corretora de imóveis, então. Mas se você ainda não sabe o que é, você não está pronto ainda. Você ainda está lá no primeiro passo. Você ainda está lá no primeiro passo. Você é novo ainda, dá tempo. Cara, não manda currículo não, vai lá pessoalmente, conversa com o cara. É realmente possível ser milionário antes do dia? Sim. Sim. Todos os meninos do Brasil Paralelo tinham menos, todos os membros, com exceção do Leandro Ruschel, todos os membros tinham menos de 30 anos quando abriram o Brasil Paralelo. É possível. É possível. Beleza, pessoal? Qualquer outra dúvida lá, joguem no grupo. Joguem no grupo. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que elas tenham sido proveitosas. Qualquer dúvida, joga lá no grupo.